Foi. Graça e paz, queridos irmãos, muita alegria que eu revejo alguns aqui nesta noite, né? Fazia um bom tempo que eu não via alguns, né? E agora, pela graça do nosso Deus, estamos nos reunindo aqui para cultuar o nosso Deus. Abra aí no Salmo 135 e com a leitura desses versos, os 6 primeiros versos, eu darei início aqui ao nosso culto. Salmo 135, do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvai ao nome do Senhor, louvai-o, ó vós servos do Senhor, vós que ficam de pé na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, pois é agradável. Pois o Senhor escolheu a Jacó para si, e a Israel para seu tesouro peculiar. Pois eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor desejou, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os lugares profundos. Irmãos, estamos diante de um texto que nos convoca a louvar o nome de Deus. Aqueles que estão de pé na casa do Senhor, louvem o nome de Deus. Saibam que tudo que Ele quis, assim Ele executou, seja no céu, na terra, nos mares, em todos os lugares. E com base nessa soberania, com base nesse senhorio, que é tremendo e maravilhoso, possamos aqui juntos cantar a esse Deus, louvar a esse Deus. Fique de pé e vamos, em uma só voz, louvar o nosso Senhor. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui essa noite. O Senhor nos tocou e o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Que louvemos ao nosso Deus, entregamos o nosso culto a Ele com todo o nosso coração e a nossa reverência. Amém? A primeira canção fala que o nosso Deus é único, Deus Filho. Aqui fala toda a humanidade do nosso Deus, aquilo que Ele foi, aquilo que Ele é e aquilo que Ele sempre será. Louvemos ao Senhor. Deus Filho, Rei eterno Deus, o Príncipe da paz, Senhor, dele flui graça a Jesus, Cristo, início não tem, jamais terá fim. Deus, Filho, luz da vida é, deleite do Deus Pai sem fim, imagem perfeita do Pai, homem se tornou, se humilhou, morreu. Deus, Filho, homem, Deus, Deus, Filho, pão do céu aqui, seu sangue derramou na cruz, a morte venceu e está, tudo consumou, em glória hoje está, Deus, Filho, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Essa primeira canção que nós cantamos, nós temos cantado todo domingo uma canção nova, né? Todos os nossos cânticos são direcionados ao louvor ao nosso Deus, né? Da terceira pessoa. Então, que louvemos a Deus, compreendendo que só Ele é digno de todo louvor. O louvor não é para o homem, o louvor é para o nosso Deus. A próxima canção é do cantor cristão e fala que Santo, 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 Deus onipotente,
Deus com toda a nossa alegria e nosso entusiasmo. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Pai triuno,
ofertas, se você veio então preparado, após a leitura do texto, poderemos então estar cultuando o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 41 ao 44. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44. Diz assim a palavra de Deus: E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava o dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Irmãos, como seguidores do Evangelho, sabemos que o dízimo no Novo Testamento, ele se trata mais de uma disposição dos santos, a gratidão que temos pelo nosso Deus. E se existe um texto no Novo Testamento que retrata esta disposição no coração dos salvos, está aqui diante de nós, representado nesta viúva. Muitos pregam e ensinam, israelizam a igreja, dizendo que o dízimo é obrigatório, e ainda fazendo uma exegese de que você é ladrão, está roubando de Deus, e que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Irmãos, fujam desses, mas seja grato. Expresse a sua gratidão com aquilo que Ele tem te dado, com aquilo que você sente realmente a necessidade de honrar o nome de Deus. A Juliana estará passando aqui com o ofertório. E você que nos assiste, está aí longe, pode estar fazendo através das plataformas digitais. Nosso banco é o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito meio. Favorecida Isadora Molina Fiorito, nossa segunda tesoureira. O CPF 435-255-218, dígito 63. E assim você pode estar aí contribuindo para a obra do Senhor. Vamos ao texto? Deus abençoe cada um. Estamos trabalhando aqui, meus irmãos, uma série de mensagens sobre a ressurreição de Lázaro, os milagres de Jesus em si. E estamos no Evangelho de João, capítulo 11. Você pode estar abrindo sua Bíblia. Vamos trabalhar expositivamente, texto a texto, versículo a versículo. João, capítulo 11. Hoje vamos utilizar o verso 28 ao verso 35. Diz assim a palavra de Deus: E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Verso 29. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Verso 31. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-a, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
33. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: onde o pusestes? Eles disseram: Senhor, vem e vê. E no verso 35 e último, Jesus chorou. Até aqui. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor nesse momento, para que Ele nos agracie com o entendimento do texto, para que a palavra dele penetre em nossos corações e as nossas vidas sejam santificadas por Ele. Pai de amor, Deus misericordioso, estamos aqui reunidos, Pai, para cultuar ao Senhor, elevar a Ti os nossos louvores, elevar a Ti os nossos sacrifícios imperfeitos. O que seria de nós, ó Pai, para cultuar um Deus tão santo e perfeito como Tu és, cheio de falhas, imperfeições, necessitados da ação do Teu Espírito em nossas vidas. O nosso culto é em vão, Senhor, se o Teu Espírito não estiver em nós e entre nós. É em vão que nos reunimos, se a Tua graça não estiver no nosso meio. E é a esta, Senhor, que eu recorro, para que a Tua palavra venha libertar os cativos, para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, para que a fé seja realmente entregue àqueles que são seus. Nos ajude, ó Senhor. Tenha misericórdia do seu povo. Conceda-nos o entendimento deste texto. Fale conosco. Exorte-nos, Senhor, e nos coloque no caminho de Jesus Cristo sempre. Precisamos da sua graça, Deus. Precisamos do Santo Espírito. Esteja aqui conosco. Assim eu oro, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma pequena contextualização sobre o que está acontecendo aqui. No capítulo 10, Jesus Cristo vem de Jerusalém sendo perseguido, quase sendo apedrejado, e ele permanece além do Jordão com seus discípulos, aonde ele prega e as pessoas passam a crer, como você pode ver no capítulo 10, verso 40. Estando ali pregando o Evangelho, ensinando os seus discípulos, ele recebe uma visita inusitada de Marta, um mensageiro a qual as irmãs Marta e Maria enviam até Jesus, com qual mensagem? De que seu irmão Lázaro estava enfermo, estava em condições terminais. E segundo o texto nos relata, quando Jesus chega, ele já estava há 4 dias morto. O que nos leva a entender que quando o mensageiro partiu para entregar a mensagem a Jesus, Lázaro morreu neste tempo. E então, Jesus Cristo, junto com seus discípulos, após 2 dias de espera, decide então ir até lá, a uma cidade que se chama Betânia, como você pode ver no versículo 1 do capítulo 11. Estando lá as irmãs e o morto, Lázaro, aquele a qual ele amava. E diante do fato, os discípulos então começam a questionar Jesus Cristo. Vamos para Betânia, a qual se localiza a mais ou menos 2.000 metros, 2 quilômetros de Jerusalém, o local onde o Senhor quase foi apedrejado, aprisionado. O que o Senhor quer fazer lá? Tomé então, na sua fraqueza de fé, diz: então vamos, para morrer como nosso amigo Lázaro.
Então eles estão a caminho. Nisso, vem Marta correndo até Jesus. Tem um encontro com o Senhor Jesus nas proximidades dessa cidade, não nela propriamente dita. E ali Marta começa a expressar os seus sentimentos, tudo aquilo que ocorreu com seu irmão, e até mesmo diz que se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Percebemos e chegamos à conclusão semana passada, diante do exposto, que Marta criou coisas na sua cabeça. Marta chegou a conclusões ao qual Jesus nunca tinha dito. A morte de Lázaro era necessária, era para que a glória de Deus fosse manifesta para os discípulos e para todas aquelas pessoas ali presentes. Então, no desfecho deste diálogo entre Marta e Jesus, ela confessa a sua fé a Jesus, que foi no verso 27, ao qual paramos semana passada. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E entramos agora no texto ao qual lemos, no verso 28. Irmãos, nesta breve passagem de 9 versículos, podemos destacar com tanto poder, com tanta clareza, o sacerdócio de Cristo para com os seus. Podemos destacar a compaixão de Cristo para com os seus. O quanto Ele entende as nossas fraquezas e se compadece delas. Jesus Cristo tem sido o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo tem sido a ponte de salvação dos homens, sendo o único caminho, a única porta. E é este que recorremos esta noite, entendendo o seu Evangelho, as suas obras e aquilo que está diante do seu povo. No verso 28 ele diz: e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Estou utilizando a versão NVI. Então vejam, meus queridos irmãos, após Marta confirmar a sua fé em Jesus Cristo, aquele que é Senhor sobre a morte, aquele que é Senhor sobre a vida, então ela retorna, ela volta até a sua irmã, que permanecia de luto. Sozinha? Não. Com alguns judeus da redondeza. E apesar do texto não registrar, é de se estranhar que após a confissão de fé que ela declara ali para Jesus Cristo, ela volte sozinha para o seu encontro com a sua irmã. Ao que parece, Jesus a envia com alguma mensagem. Maria precisava, irmãos, então, entender quem era o Messias, o que estava acontecendo, os propósitos sobre esta morte. E chamou Maria, sua irmã, segundo o verso 28. E foi provavelmente a pedido de Marta que Cristo permaneceu do lado de fora da aldeia, pois ela temia o perigo, ela tinha conhecimento sobre o perigo que Jesus Cristo ali passava. Afinal, muitas pessoas de Jerusalém vinham até Betânia para consolar essas irmãs. Então Jesus a envia. Ela meio que deixa entender o texto. Jesus permanece fora da cidade para passar, ser livre, ser poupado deste risco. E consequentemente, para que o boato sobre sua chegada não se espalhasse mais. Ela comunica em particular a sua irmã: olha, Jesus está aqui. O mestre está aqui. Percebam, meus queridos irmãos, que a palavra mestre mostra em que estima elas tinham Cristo. Era tido entre elas essa
Mestre está aqui. Elas não dizem Jesus, elas dizem o Mestre. Embora elas ainda não entendessem o propósito de tal sofrimento, ainda assim, era uma grande questão que elas permanecessem devotas, em submissão a Cristo, o que demonstra as marcas de um verdadeiro discípulo. E a súbita partida de Maria demonstra o quanto ela reverenciava a Jesus. As marcas de um discípulo, irmãos. Analisando esse texto e trazendo uma breve aplicação em nossas vidas, eu quero que você volte os seus olhos para a situação em que essas irmãs estão enfrentando. A perda do seu irmão. Talvez Lázaro fosse aquele a qual sustentava esta casa. Talvez Lázaro fosse a pessoa a qual era o pilar desta casa. Discípulo na fé em Cristo. Caminhava com elas. O momento é de muita dor, o momento é de muito sofrimento. O momento é de ver o telhado de sua casa cair sobre elas. Quantas vezes a vida nos apresenta problemas, situações aonde perdemos toda a nossa esperança. A situação é tão grave que começamos a colocar certos questionamentos para o nosso Senhor. Mas Senhor, se não fosse assim, fosse assim. Senhor, mas por que isso? Senhor, mas é isso. Muito parecido com o que Marta e também Maria coloca diante do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas, mesmo diante da fragilidade da fé dessas irmãs, dessas mulheres piedosas, ao saber que o Mestre está se aproximando, a saber de quem se trata que está vindo até elas, Marta vai desesperadamente, e representa muito o caráter de Marta, impulsiva, uma mulher boa e apta para o trabalho, a todo momento servindo. Maria, ao que nos parece, mais recatada, mais sentimental, mais apegada aos ensinos também. Então Marta vai até Jesus, informa, questiona. Jesus se apresenta como o Senhor, aquele que é a ressurreição e a vida. Marta então cai ao entendimento, ou que nos parece, e Jesus Cristo então a envia. Imagine a cena, meus irmãos, Marta chegando ali, talvez eufórica, correndo. Maria, Maria, Jesus, o Mestre, está aqui. Observamos que não são as dificuldades que nos separam de Cristo. Não são as circunstâncias e os ocorridos de nossa vida que nos separam do amor de Cristo. Um discípulo genuíno de Cristo, por tamanha tribulação que esteja passando, ele sabe muito bem aonde encontrar o seu Mestre. Um discípulo de Cristo, a marca de um discípulo verdadeiro é que ele está no caminho. Ele passou pela porta, a qual se chama Jesus Cristo. E a partir da conduta dessas irmãs, mesmo banhada em dúvidas e incertezas, uma coisa é certa, meus irmãos: a obediência, a reverência e a afeição por Cristo estava presente. Elas poderiam muito bem dizer: estou num momento muito difícil, eu não tenho condições emocionais, sentimentais para ir até Cristo. Já que Ele está vindo até aqui, Ele que vem. Eu já não tenho mais, talvez, esperança. Meu irmão já está morto. Minha tristeza é profunda. Mas não. Elas, diante de todo o ocorrido, elas demonstram sua obediência, reverência
e afeição por Cristo. Algo que é destacado em todas as passagens, ao qual lemos aqui no capítulo 11, é que, se tratando de Marta, Maria e Lázaro, eram pessoas amadas por Cristo. Eram pessoas que tinham relacionamento com Cristo. Tanto que a mensagem enviada até Jesus: Lázaro está doente, aquele a qual tu amas. Elas não pedem nada a Jesus Cristo. Elas apenas informam e relembram quem é Lázaro para Jesus. O amor, a afeição que um discípulo de Cristo tem em seu coração, a disposição de gratidão, assim como eu falei aqui no momento de dízimos, ela é acompanhada e jamais suplantada pelas dificuldades e incertezas desta vida. Por mais que um cristão verdadeiro esteja passando por momentos difíceis, momentos que ele não entenda, ele sabe muito bem aonde encontrar Cristo. Ele sabe muito bem a quem correr, a quem orar. Ele não está perdido nos seus caminhos, ele está no caminho. Essa pandemia, meus queridos irmãos, infelizmente, com tristeza, revelou muita coisa sobre muitos cristãos. Em risco iminente, muitos pararam de cultuar a Deus. Em risco, elas colocaram suas vidas como uma preciosidade, com um valor acima daquilo que elas sentem por Jesus. Muitas se recolheram em seus lares e se encheram de likes e mais likes. Aqueles que dizemos que são consumidores gospel, aqueles a qual, diante da internet e dos recursos disponíveis, poderiam escolher: esse pregador eu não gosto, esse eu também não gosto, eu vou nesse. Amanhã eu vejo este. E de que forma? Na minha casa, na minha poltrona. Outros na cama. Nem sequer levantam. E acham e entendem que estão cultuando a Deus. Ceando. Muitas pessoas participando da ceia do Senhor online. Ceia representa comunhão, estar no corpo, sofrer junto, ser edificado, orar, estar presente, permanecer, trabalhar, comungar. Muitos, diante das dificuldades apresentadas, revelaram aquilo que creem e acreditam sobre Cristo. Com muita tristeza, o que foi revelado é que não tinha discípulos dentro da igreja, e sim consumidores. Pessoas que gostam de sentar e receber, e não cultuar. Veja a disposição dessas irmãs. Ao saber aonde está o seu mestre, veja a situação a qual elas estavam enfrentando. Será que não podemos fazer um comparativo? A morte de um ente querido, sua mãe, seu pai, seu irmão, com uma pandemia, eu acredito que a situação delas seja até pior. Seja até pior. Mas elas não perderam a sua referência, elas não perderam o seu norte, elas não perderam, sim, cheio de dúvidas, trazendo aqui questionamentos oriundos de uma fé fragilizada, sim, mas não perdidas, não desorientadas, não, muito bem encontradas, alicerçadas no amor de Cristo Jesus. Essas são as marcas de um discípulo. E eu quero que você pense um pouco mais. Hoje é pandemia, amanhã é um governador que se levanta contra a igreja de Cristo, a qual oferece risco para o povo cristão.
E se você analisar um pouco só, meu irmão, as notícias e como essa humanidade, os magistrados civis que têm se levantado, você vai ver que não está longe de acontecer isso, meu querido. A igreja sendo perseguida, você estaria aqui hoje? A igreja sofre perigos, calamidades, interromperiam o seu culto a Deus? Culto não é presença corporal apenas, mas afeições. Eu tenho que estar aqui com um sentimento: hoje é dia do meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero estar lá porque eu o amo, porque Ele me salvou, Ele me libertou das trevas, Ele me regenerou. Não se trata do que eu estou fazendo, mas de quem Ele é. E não existe nada neste mundo que possa interromper de um discípulo verdadeiro esta adoração, este louvor, esta vida de afeições por Cristo. Empreenda o que vier, pai, mãe, filhos, esposa, o que for, entre Cristo e qualquer coisa que esse mundo ofereça, é Cristo, somente Cristo. O verso 29 diz: ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Tamanho era o entusiasmo e a tentativa também de ocultar a presença de Cristo, que caiu por terra. Marta então chega à casa de luto, as pessoas chorando, as pessoas tristes. Talvez Marta estivesse ofegante e chega chamando Maria, Maria, Maria. A parte passando a urgência do seu encontro, a sua experiência de ter encontrado com o seu mestre. O entusiasmo é contagiante. Os sentimentos de Marta são então aflorados, despertados. E então ela sai ao encontro de Jesus. Ela sai da casa de luto, ela sai da casa da tristeza e vai até Jesus. E aquela tentativa de preservar o Senhor Jesus cai por terra. Marta chega, Maria, Maria, e os outros começam a observar: o que essa mulher está falando? Aí daqui a pouco sai as duas, sai Maria, sai Marta, para encontrar Jesus Cristo. Aqui está expresso, irmãos, o entusiasmo dos fiéis. Os santos vivem para a glória de Deus. E é descabido conceber apatia espiritual na vida regenerada, na vida de um santo. Sempre nas páginas das Escrituras, o povo de Deus é marcado como um povo alegre, um povo contagiante, um povo inabalável. Quando temos um encontro marcado com Cristo, seu povo se movimenta alegre e ativamente. E o livro de Salmos, ele é categórico para falar sobre esses sentimentos. Salmo 122, verso 1. Observe a alegria de um santo, de um regenerado. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. E hoje, muitos chamam: vamos para a igreja, crente. Não dá, não. Pessoas que tornaram o culto a Deus como uma obrigação e um pesar. É um custo. É um custo para você, meu irmão, cultuar a Deus. É pesado para você cultuar a Deus. É difícil para você se reunir com outros santos para cultuar a Deus, pois saiba que as Escrituras nos revelam que o sentimento de um santo é alegria quando disser: vamos à casa do Senhor. Você acha que um santo alegre, disposto, é o primeiro a chegar no culto?
16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A vida de um cristão, ela é envolvida com sentimentos, vontades. Deus, quando te converte, Ele não te oferece apenas a salvação em Cristo. Ele não te oferece apenas a redenção, um corpo glorificado. Não, Ele transforma as suas vontades, o seu querer, a sua alegria. Tem muitos jovens aqui, uns gostam de videogame, outros gostam de jogar futebol. Não sei qual que é o seu prazer, o seu pleno. Aqui é só alegria plena. Sabe quando você vai naquele parque de diversão, vai naqueles brinquedos, você se sente pleno, alegre, dá uma risada, sai gargalhando. Um salvo, quando vem à casa de Deus, quando se encontra com Jesus Cristo, ele sente esse prazer, esta satisfação em Cristo. E quando você entende que toda a sua religião, ela depende das suas vontades e alegria e prazer, satisfação, tudo muda. Tudo muda. Talvez a sua dificuldade em orar, ler a Bíblia, frequentar a igreja, esteja na sua satisfação e alegria em Cristo. Talvez você precise ter um encontro com Cristo. Um encontro verdadeiro. Será que aquele que te salvou apenas te deu um presente lá no final da sua vida? Será que é só isso? Você tem que começar a se perguntar quais são os efeitos da salvação na minha vida. Parece que por esse evangelho fácil que está apresentado diante de nós, que existe o dia que você foi salvo, um período negro que nada aconteceu, um período vago, um período de inconstância, um período nebuloso, e então você está no juízo, glorificado com Cristo. Tudo resolveu. Não, irmão. Ele disse que é a ressurreição, sim, mas Ele é a vida. Ele é a fonte de água viva. O que significa que o seu viver é tomar desta água, fazer participante deste pão da vida, ser transformado, ser luz neste mundo. Não existe esse período apagado entre conversão e juízo. Existe sim um percurso, um caminho longo para alguns, curto para outros, porém acompanhado de santificação, alegria, satisfação. O que essas irmãs estão apresentando para nós? O entusiasmo que elas tinham. Então, no verso 30, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, estava fora, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele permaneceu lá, parado. Jesus permanece no mesmo local do encontro. Como observado, existe um risco de perseguição, que apresentei para os irmãos aqui no capítulo 10. Agora, muitos estavam ali presentes em Betânia, consolando as irmãs. E isso revela que Lázaro tinha alguma posição de prestígio entre os judeus. O fato dos judeus, muitos de Jerusalém, vir até Betânia para consolar essas irmãs, nos revela aqui, irmãos, que Lázaro e a sua família era uma família de prestígio entre os judeus. Os verdadeiros discípulos, então, são atraídos. Podemos entender uma realidade doutrinária aqui nesse texto, que a distância que muitos pensam que Cristo está distante, na verdade nos aproxima. E ao ver que Jesus permanece e seus discípulos sabem onde encontrá-lo, a segurança é acompanhada. Ele permanece sustentando todas as coisas. Basta uma luz para que os sedentos corram para a liberdade. E para isso, não existe distância. O que eu quero dizer para você? Que mesmo Jesus Cristo parado, distante, não no local da tristeza, do
distante, fora do vilarejo, fora, ele estava tão perto quanto. Talvez você pense que Jesus Cristo está longe de você. Talvez você se sinta nas suas orações como uma pessoa frustrada. Eu já vi muitos cristãos falando para mim, parece que eu oro e eu converso com as paredes. Pois é, irmãos. Quando oramos, utilizamos a fé. E a fé é aquilo que não vemos, é aquilo que temos esperança. Não significa que toda vez que você orar, Jesus Cristo vai estar ali, do teu lado, você vendo Ele. Mas significa que o seu coração, ainda assim, ele se move em alegria em você ter um relacionamento com Cristo. Eis a diferença. Isso é ter fé. Isso é crer no nosso Senhor. Então, por mais que ele estivesse fora da cidade, ele estava lá. Ele sabia o que estava acontecendo. O recurso estava lá. Por mais que você sinta que a distância esteja estabelecida entre você e Jesus, saiba, meu irmão, se você é salvo e regenerado, ele está tão perto quanto você imagina. Tão perto. João 17 nos comprova isso, a oração sacerdotal. Antes da ascensão de Jesus Cristo, a oração que ele fez pelos seus discípulos. João 17, versos 5 ao 9. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O sacerdócio de Cristo, os cuidados de Cristo permanecem o mesmo. Quando ele caminhava aqui, quando ele ascendeu ao céu e agora à destra do Deus Pai, ele permanece com o mesmo poder, com o mesmo senhorio, cuidando e zelando por aqueles que são seus. Não existe distância que separe os filhos de Deus de Cristo. O amor de Deus está em Cristo Jesus. É a expressão exata do seu ser. Todas as coisas que foram criadas, sustentadas, ainda permanecem sendo pelo mesmo Senhor. Verso 31, meus irmãos. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Assumindo então esses judeus que elas iriam chorar no túmulo, algo que era de costume dos judeus, eles sentiram o dever como seus consoladores para ir com elas. Vejam então toda a tentativa de ocultar Jesus, de preservar ele do perigo, soberanamente está caindo por terra aqui. Então os judeus estão tudo indo para lá, vendo Marta e Maria, o que essas mulheres estão fazendo? Vamos embora, vamos lá ver onde elas vão. Pensando que elas iriam chorar no sepulcro, no túmulo de Lázaro. Mais uma vez, Deus soberanamente orquestrando as circunstâncias para se encaixar perfeitamente com os seus propósitos, assegurando que o milagre de Jesus seria testemunhado por todo aquele grupo, por todas aquelas pessoas. Ou seja, meus irmãos, era necessário que eles acompanhassem. E então os judeus que estavam com ela, embora Marta tenha recebido permissão de Cristo para voltar para casa com o propósito de retirar sua irmã da numerosa assembleia, ainda assim, Cristo teve outro projeto em vista, que era que os judeus pudessem ser testemunhas do milagre. Irmãos, talvez aos olhos de Marta e Maria, aquilo que estava ruim estivesse piorando.
Talvez a sua vida pareça que está ruim, mas pode piorar aos seus olhos. Aos seus olhos. Eu não sei aos irmãos aqui presentes, mas quando eu medito no atributo de Deus que é os seus decretos, os decretos de Deus bem definidos, estabelecidos para a minha vida e para a sua vida. Quando eu medito nisso, eu tenho paz. Quando eu sei que nada está no meu controle, que o meu futuro não pode ser modificado pelas minhas atitudes, eu tenho paz. Porque eu sei que o Deus Criador, Ele é bom. Ele é perfeito em seus caminhos. Talvez elas até entrassem em desespero, assim como você. Mas eu desafio você a meditar nos decretos de Deus. Então, sendo movidos em trevas para avistar um milagre, uma luz. É verdade que eles não pensam nisso, mas não é novidade que os homens devam ser conduzidos, por assim dizer, nas trevas e pela secreta providência de Deus, para onde não pretendiam ir. Acham que Maria vai ao túmulo, segundo o costume de quem busca uma excitação da sua dor, um acréscimo da sua dor. 2 pontos que devemos destacar aqui nesse texto. Eu não sei você, meu irmão, como foi o seu encontro com Cristo, mas parece que quanto mais em trevas você anda, assim como o apóstolo Paulo, mais a luz de Cristo brilha sobre esses, mais abunda a graça sobre esses. Essas pessoas estavam ali em trevas, caminhando para um choro, para agravar ali a condição emocional dessas 2 pessoas. Passamos agora há pouco o dia de finados. Meu irmão, eu não sei se você tem algum ente que já se foi, que você tem uma perda tão grande que machuca o seu coração, mas você há de concordar comigo que toda visita a um cemitério, a um túmulo, aonde você fica vendo a foto daquela pessoa, você fica acrescentando dor dentro de si. Eu nunca vi uma pessoa ir no cemitério e sair sorrindo. Já viu? Eu nunca vi alguém entrar no cemitério e sair alegre. Eu vejo sim pessoas levando flores, orando pelos mortos e saindo ainda pior do que entrou. Que consolo é esse? A tentativa desses judeus, dessas pessoas, era justamente agravar ainda mais a dor dessas pessoas. Esses homens estão agindo de tal modo que agravam as dores de Marta e Maria. Os desejos e emoções dos homens estão em total desordem na presente era. As nossas emoções, irmãos, pela nossa depravação, são conduzidas para o sentido oposto daquilo onde deveria estar. Ao invés de atenuar, agravamos. Somos movidos pelo sentimentalismo, ao invés de levar esperança concreta. O Espírito deve controlar nossas emoções, para que o Espírito conduza o próximo. Eu nunca, ainda, e não sei se terei essa oportunidade, preguei um culto fúnebre. Mas eu penso, que tipo de mensagem eu levarei? Será que a minha mensagem seria uma mensagem banhada de sentimentalismo apenas para agravar a condição daquelas pessoas? Ou eu deveria utilizar-se da situação da morte e apresentar o Senhor sobre a morte? Em vez de atenuar este sofrimento, eu deveria trazer esperança sólida. Jesus Cristo apresentar uma solução para a morte. E este único é o nosso Mestre, Senhor Jesus. Mas não, somos levados pelo sentimentalismo. Já vi pregações onde o pastor fala, tenha certeza que você encontrará a pessoa lá. Uma presunção, com base em que podemos afirmar o decreto final de uma pessoa.
O que devemos pregar é unicamente Cristo. O que Deus fará não cabe a nós. Devemos apresentar a solução e não adivinhar o que ocorreria. Porque aí caímos no erro de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, ele estaria salvo. Não teria morrido. Verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela repete a mesma coisa que Marta falou. Ela caiu aos seus pés, primeiramente. Por ela ter caído aos pés, aprendemos que Cristo foi honrado naquela casa, além do costume comum dos homens. Por quê? Embora fosse costume se jogar no chão na presença de reis e grandes homens, naquela época, ainda como Cristo nada tinha sobre ele, de acordo com a carne, que fosse real ou magnífico. Já leram Isaías 53? Nada tinha em sua aparência, nada tinha. Você olhava para Jesus e falava: isso aqui não é rei, pela aparência. Então você vê a atitude aqui de Maria, se colocando aos pés de Jesus como se ele fosse o rei, como se ele fosse o Senhor realmente, e realmente é. Ela tinha certeza sobre isso. Foi um propósito diferente que Maria caiu aos seus pés. De fato, ela não teria feito se não tivesse convencida de que ele era o Filho de Deus. Então, numa mistura ali, irmãos, de sentimentos, aonde ela reverencia Cristo, reconhece quem ele é e ao mesmo tempo coloca a sua falta de esperança, a fragilidade da sua fé. Maria parece ter sido mais emocional das irmãs. E quando ela chegou a onde Jesus estava, ela o viu, caiu aos seus pés. E ela disse o que Marta havia dito no verso 21, que você pode conferir comigo. Olha o que Marta disse no 21. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela repete, ela fala a mesma coisa. Sua declaração foi simplesmente um reflexo da sua dor, contendo também algumas pretensões criadas por sua mente. E isso nos revela a fraqueza da fé dela. Porque a morte de Lázaro era necessária. Era propósito de Deus que ele morresse. Porém, na cabeça dela, não. Se você estivesse aqui, não teria morrido. O problema do povo cristão é criar coisas na sua cabeça. É criar soluções. É criar saídas como se você estivesse com um papel e a caneta dos decretos da sua vida. Não somos nós, irmãos. É por isso que eu desafio o irmão a descansar, a refletir sobre os decretos de Deus, sobre todos os ocorridos na sua vida, sabendo que todos os pormenores estão no controle do nosso Deus, e não levantar questionamentos e dúvidas, como Maria aqui agora. Senhor, se tu estivesses aqui. Embora ela pareça falar com Cristo com respeito, ainda assim temos apontado recentemente, como em Marta, o que há de errado nessas palavras. Pois o poder de Cristo, que encheu o céu e a terra, não deveria ser limitado à sua presença corporal. Não. Verso 33. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Irmãos, existe aqui agora uma crítica textual sobre o verso 33. Esse comoveu-se, agitou-se no espírito e perturbou-se, não significa que ele foi tomado por um sentimentalismo. A cena era compreensível, de tristeza sim, dor intensa. Não foi só Maria chorando. A forma aqui deste choro, no original, no grego, vem do verbo klaiô, que
que significa a chorar ou a lamentar em voz alta. O choro aqui não era um choro, era um choro em voz alta, era um lamento em voz alta. E segundo o costume judeu, até mesmo a família mais pobre era esperado que elas contratassem flautistas e pessoas para acompanhar o enluto dos familiares. Então Jesus olha para essa cena, olha para as irmãs comovidas, e aquelas pessoas todas chorando. E ele se perturba. Como Maria, Marta e Lázaro era uma família proeminente, como eu já disse, eles provavelmente tiveram mais choros profissionais do que aqueles que realmente se compadeciam deles. Irmãos, os costumes dos judeus caiu numa hipocrisia e numa máscara, numa falsidade, que Jesus, ao se deparar com isso, agitou-se em espírito. Uma indignação devido à incredulidade. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. A frase aqui, meus amados irmãos, não significa apenas que Jesus estava profundamente sensibilizado, ou movido por uma simpatia diante daquela visão. O termo grego agitou-se é embrimaomai, que sugere raiva, revolta ou indignação emocional. Em outros significados significa, veja bem, depois pesquise no original, bufar como um cavalo. Como se fosse assim, ele avista aquela cena e faz. Não significa que não se compadecia de Lázaro, mas ele viu todo aquele cenário e ele perturbou-se. O termo utilizado, embrimaomai, no grego, significa isso: uma raiva, uma revolta, uma indignação emocional, um bufar como um cavalo. Esse mesmo termo é utilizado no verso 38, que vamos trabalhar semana que vem. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Mas o que eu desafio aos irmãos é verem aqui, ó, a partir do 36, disseram então os judeus: vede como ele o amava? Alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse. Eles estavam entrando na questão de que os propósitos de Deus, então, eram imperfeitos. Eles não estavam entendendo que aquilo era necessário. E pela terceira vez, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Então Jesus se agita diante disso, comovido em si mesmo. Ainda podemos ver o emprego do mesmo verbo em Mateus capítulo 9, verso 30. Olha só. E a visão deles foi restaurada. Um milagre de Jesus. Então Jesus os advertiu severamente. Era uma atitude, sim, bem séria. Cuide para que ninguém saiba disso. Ainda Marcos, o evangelista Marcos, capítulo 1, verso 43. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. É o mesmo emprego no verbo. Irmãos, a indignação de Jesus Cristo tem motivo. Era devido à incredulidade daquele povo. Provavelmente Jesus estava irritado com o sofrimento emocional daquelas pessoas. Porque implicitamente revelava a incredulidade no quê? Na ressurreição. Jesus, o Messias, havia sido profetizado, como eu já mostrei aqui em Daniel, por exemplo, que o Messias teria esse poder sobre a morte, de oferecer um corpo glorificado. Então os judeus deveriam ter a esperança, a confiança nesse Messias. Mas não, eles estavam ali. Se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso nos traz uma verdade que o apóstolo Paulo nos exorta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e verso 14. Olha como um cristão deve encarar a morte de entes queridos.
sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se o meu irmão em Cristo morre, qual deve ser o meu sentimento? Glórias a Deus, ele teve um encontro dele com Jesus. Assim eu creio, assim eu espero. Ele continua, o apóstolo Paulo: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Era isso que eles deveriam crer. Era assim que eles deveriam estar aqui diante de Lázaro, porque era certo que Jesus o amava. A mensagem enviada: Lázaro está enfermo, aquele que tu amas. Então não havia motivo para desespero, não havia motivo para choro, era motivo de alegria. Eu conheço um pastor, irmãos, inclusive que me batizou, pastor Altivo. Esse pastor, já doente, acamado, disse: no meu velório eu quero que sirva macarronada, que é o prato que eu mais gosto. Macarronada. E serviu macarronada para o povo. E estava lá o caixão do homem, e o povo comendo em volta do caixão. Te pergunto, biblicamente está errado? Nossa, André, isso é muito frio. Você está falando para me chorar com o querido. Não estou falando para você não chorar, meu irmão. Estou falando para você confiar e ter esperança em Cristo. Se ele morreu nessa esperança, temos que crer que Jesus Cristo ressuscitará no último dia. Temos que crer nisso. Os mártires, todos os homens piedosos, eles queriam a morte. Eles desejavam a morte, porque é uma libertação deste corpo. Mas veja bem, se você está no caminho, observe bem a sua vida, para ver se você está conectado nesta videira. Se sim, se você é participante de Cristo nesta vida, sim, você deve sim descansar na esperança da vida eterna. Sim, irmão. Eles estavam aqui revelando a negação da ressurreição e das Escrituras, que haviam prometido este poder sobre a morte no Messias. Jesus também pode ter se irritado porque estava indignado com a dor e a tristeza na morte que o pecado trouxera à condição humana. Irmãos, no verso 34 e no verso 35 principalmente, vamos ver que Jesus Cristo olha para a nossa condição, olha para aquilo que somos e o que está dentro de nós, e Ele se compadece da nossa causa. Por isso Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas vamos no texto 34, onde o colocaram? Ele pergunta: vem e vê, Senhor. Responderam eles: onde o pusestes? Aqui o termo onde colocaram se refere a quem se refere não está definido, mas evidentemente refere-se a alguns ali naquela multidão que eram seguidores de Jesus Cristo, uma vez que se abordou a ele respeitosamente com Senhor. Temos que entender que neste cenário tinha pessoas que não criam em Jesus, tinham pessoas ali misturadas, e Jesus se refere a quem? Aqueles que são seus seguidores, porque a resposta é: vem e vê, Senhor. Jesus pede para que revelem a Ele a fonte do problema, porque você deve fazer uma pergunta aqui nesse versículo. Jesus, sendo Deus, onisciente, não saberia Jesus onde estava Lázaro? Será que era necessário ele perguntar aonde que ele está? Não era necessário. Então a pergunta que deve se fazer aqui é: por que ele perguntou? Por que ele perguntou onde estava Lázaro? Ele muito bem poderia sair daquela multidão já guiado e direcionado: eu sei onde que é, eu estou indo para lá. E o pessoal ia seguir ele. Mas não. Ele fala: onde o colocaram? O que isso nos ensina, irmãos? É evidente que Jesus, em sua divindade, sabia onde se encontrava o corpo.
mas era necessário que as pessoas o levassem até o local do seu sofrimento. Jesus conhece todas as causas e dores existentes na vida de um cristão, mas a parcela cabível ao indivíduo, a cada um de nós, é qual? Revelar a causa do sofrimento, confessando como? Com a sua boca. Põe 1 João, por favor, capítulo 1, verso 9. Olha só, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus já conhece as minhas fragilidades? Jesus já conhece os meus pecados? Sim, então não preciso falar nada? Devo confessar. Jesus está olhando para esse povo. Vocês precisam entender o que é a ressurreição. Vocês precisam entender que estão pecando, duvidando sobre o meu senhorio sobre a morte. Vocês precisam entender que eu sou um com o Pai. Me mostrem a raiz do problema de vocês. Confessem os seus pecados. Confessem aonde está o túmulo de Lázaro no seu coração, irmão. Mostre para Jesus: Jesus, este lugar aqui fede, cheira mal. Este lugar, Jesus Cristo, precisa da sua presença gloriosa. Eu preciso que o Senhor traga vida para esta área da minha vida. E não é com uma pedra, não é escondendo, é confessando com a sua boca. Por isso que ele pergunta: onde o colocaram mesmo sabendo? Verso 35 e último. Jesus chorou. A palavra grega que tem conotação aqui de explodir silenciosamente em lágrimas. Dacruo, em contraste com o lamento estrondoso que vimos no versículo 33, que eles estavam chorando em voz alta. Era um lamento audível. O de Jesus aqui já é um choro silencioso. Suas lágrimas aqui não foram geradas pelo luto, pois ele ressuscitaria Lázaro. Pergunta ao texto: por que então ele chorou? Se ele já sabia que o propósito era ressuscitar Lázaro, por que então ele chorou? Meus irmãos, suas lágrimas aqui era pelo sofrimento de um mundo caído, enredado na tristeza causada pelo pecado e pela morte. Jesus, ele não olha para o que está aparente apenas. Ele olha para a raiz do problema. E ele sabia que a morte de Lázaro, assim como a nossa, teve a sua raiz no pecado do Éden. Então Jesus Cristo olha para a nossa condição, e isso é maravilhoso. Isso é o que nos traz a paz. Isso é o que nos conforta. Este texto, por mais curto que ele seja, no verso 35, é o mais glorioso. Sabendo que ele não estava chorando porque ele morreu, mas sim porque a humanidade permanece encerrada neste estado. Jesus Cristo olha para nós, sabendo das nossas dores e o que estamos passando. Ele sabe a raiz dos nossos problemas. Se você se recordar, o apóstolo Paulo diz: todos os dias eu esmurro o meu corpo, porque ele sabe que este corpo contaminado pelo pecado o leva, o induz a coisas que ele não quer. Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal, este eu faço. Viver como um cristão regenerado, santificado em Cristo neste corpo, é agonizante. Ou você não tem as suas lutas, irmãos, com o pecado, ou você não tem sofrido e chorado pelos seus pecados,
Porque ele entende, porque ele sabe que não é fácil. Ele sabe. E é este sangue que nos purifica, que nos limpa, e através deste sangue que obtemos o perdão dos nossos pecados. Mas é necessário você olhar para Cristo e dizer: aonde está o túmulo de Lázaro? É por isso, irmãos, que em Isaías 53, verso 3, diz que ele é um homem de dores. Olha só o que diz a profecia sobre Jesus: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, mas ele é um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Aonde você deve jogar a raiz do seu sofrimento, irmão? Naquele que é perito, naquele que entende e principalmente naquele que tem a solução. O versículo 35, apesar de ser o mais curto versículo na Bíblia, é rico em significado. Ela enfatiza a humanidade de Jesus. Enquanto os judeus eram corretos em ver a tristeza de Jesus como prova de que ele amava Lázaro, eles estavam errados em pensar que suas lágrimas refletiam o mesmo desespero, sem esperança de que eles sentiam. O choro de Jesus não se assemelhava em nada com as lágrimas de crocodilo, como diz a minha irmã, daquelas pessoas. Nada. O choro de Jesus Cristo tinha essência, tinha significado e profundidade. E é por isso que eu encerro lendo Hebreus capítulo 5, do verso 1 e ao 6. E eu desafio o irmão, nesta semana, a meditar nesse texto. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do seu povo. O autor a Hebreus está fazendo um comparativo do sistema das leis cerimoniais do Antigo Testamento, e agora ele vai entrar em Cristo. Pode passar. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Para ser um sacerdote é necessário ser chamado por Deus. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está aqui diante de nós o pacto da redenção entre Cristo e Deus. Aquele que não levou por si ser sacerdote, mas foi um pacto entre ele e Deus, para que houvesse a redenção do seu povo. Então, irmãos, quando você olhar para as suas fraquezas, para o mal que habita dentro de você, olhe para aquele que foi feito sacerdote, o sumo sacerdote sobre a sua vida, o único que pode interceder pela sua pecaminosidade e salvação. O único que é o sacrifício perfeito, o único que chora por você. O único. E aqui, irmãos, eu encerro querendo orar pela sua vida. Juntos. Fique de pé. Estamos quase no tempo. Mas esse é o poder do
do nosso Senhor. E o choro, repito, é profundo. Existe essência. Não é um choro comum, sentimental, mas sim um choro que olha na sua alma. E é isso que devemos buscar no nosso Senhor. Cada vez mais, um olhar espiritual para com o nosso próximo. Amém? Vamos orar. Converse com o nosso Senhor neste momento. Peça para que Jesus Cristo olhe para o seu coração. Revele a Ele aonde está o túmulo de Lázaro. E peça para que Ele interceda pela sua vida junto ao Pai. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos seus ensinos, pelas suas exortações. Por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos revelado. O Senhor realmente é um Deus gracioso para com o seu povo. E hoje, Senhor, observamos aqui a divindade e o senhorio de Jesus Cristo sobre a morte. E não apenas isso, mas o quanto Ele intercede por aqueles que o Senhor deu a Ele. E que hoje, Deus, possamos nos alegrar que existe um Redentor e Ele vive. Ele vive e reina à sua destra, ó Senhor. E que nesta noite possamos mostrar ao nosso Mestre Jesus Cristo aonde está o túmulo dos nossos corações, o lugar a qual cheira mal, para que Ele venha com vida, venha com esperança, venha com alegria, venha com o seu amor. É neste aspecto, ó Senhor, que eu intercedo e oro por todo o povo aqui presente, por todos aqueles que nos assistem, que haja, Senhor Deus, transformação, libertação, um renovo para os perdidos. Ajude-os, ó Senhor, use a vida dessa igreja, use a vida dessas pessoas que aqui estão, dando a eles, Pai de amor, esta parcela da fé, este Espírito vivificador do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esta reunião e pela honra e o prazer que temos de cultuá-lo mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana, meu querido irmão. E dê um abraço. Abraço não pode, dá um soquinho aí de despedida. Deus abençoe. Foi só uma hora.